que leitura nós podemos fazer da turnê do presidente norte-americano, né? A turnê que o Donald Trump vem fazendo no Oriente Médio, passando pela Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar, e na qual ele também se reuniu com o novo líder da Síria. Né? Nós falamos aqui na introdução do programa que durante a passagem dele por Riad, na Arábia Saudita, ele se encontrou com o líder sírio e fechou um polêmico acordo para a suspensão das sanções para esse país. Quem vai começar a comentar sobre esse acordo e sobre esse encontro entre Trump e o líder sírio é a Ana Penido. Vamos começar pelo encontro, né? Eu acho assim, né? O mundo capota, né? Vamos ser honestos. A gente vê o Trump, então, sentando com um membro da Al-Qaeda. E tá tudo bem. Estou ali sentando, tirando foto, boto na rede social e tento ali construir outras possibilidades de política ali para aquela região. É o mesmo exemplo de sentar para conversar com o Hamas. Então, acho que é um bom momento para a gente explorar, na verdade, como é uma política cínica. Quem entra ou quem não entra na lista de terrorismo internacional parte única e objetivamente da vontade dos Estados Unidos. Não tem nenhum vínculo, de fato, com a prática do terrorismo enquanto tática de grupos políticos diversificados em torno do mundo, sob todos os matizes, a esquerda, a direita, etc. Então, acho que essa já é uma coisa muito importante, principalmente para a gente que acompanha a luta histórica de Cuba, para sair dessas listas que os Estados Unidos vira e mexe, bota eles lá de novo na lista de terrorismo e dificulta a forma de construção política cubana. Acho que é muito útil também de ver o que os Estados Unidos levantaram, sanções econômicas. As sanções econômicas, elas hoje atingem 1/3 dos países do planeta. Então, assim, é mais fácil você ser sancionado do que não ser sancionado praticamente, se você for um país de periferia. 60% dessas sanções são para países de periferia. E as sanções econômicas, acho que é importante a gente tratar, porque elas são muito diferentes de um conflito bélico tradicional, em que muitas vezes quem vai ser imediatamente afetado vai ser o soldado, né, que está ali em combate, que é preparado para aquela situação. As sanções econômicas, elas atingem principalmente as populações mais vulneráveis, porque elas fazem com que seja mais difícil chegar tecnologias, chegar produtos, de fato, para poder substituir, né, maquinários, coisas simples mesmo, como seringas, que às vezes não são produzidas em determinado território, dificulta a vacinação. Então, assim, as sanções econômicas, acho que, do ponto de vista de pensar as diferentes táticas através das quais as guerras são travadas no século XXI, eu acho que é uma das mais terríveis, que é aquela que vai direto naquela população que é mais vulnerável. O soldado em si, inclusive, consegue contornar as sanções econômicas. E aí, um último comentário. Ai, meu Deus, o senhor está acabando. Mas deixa eu só comentar sobre isso, que os acordos que ele está fechando têm muita relação com a base industrial de defesa dos Estados Unidos. Então, ele não está lá fechando qualquer acordo. A economia dos Estados Unidos é muito pautada por armas, e vender armas é essencial para a superação da crise no capitalismo nos Estados Unidos. Tanto armas diretamente, né, eles fizeram acordos com relação àquela base, esqueci o nome da base, meu Deus. Uns bi ai, gente, esqueci o nome da base militar. E com a Boeing. E a Boeing, parênteses, aquela que ia comprar a Embraer, aí a Embraer fez toda uma reorganização da empresa para poder ser vendida, sob a anuência da nossa aeronáutica, que falou, beleza, pode vender. Aí depois a Boeing deu para trás, falou, não vou vender. Trouxe prejuízo para a Embraer, e agora passa a recrutar os nossos engenheiros. Tá? Desistiu de comprar a empresa e ainda está recrutando os engenheiros. Essa Boeing que ele foi lá vender, está fechando acordos para vender, né, trilhões de dólares em aviões. Então, assim, acho que essas 3 principais questões que eu queria pontuar, que para mim são as mais relevantes sobre essa viagem. Obrigado, Ana. É a base de Alcântara, o Zé Igor que me mandou aqui, ó. Não, é uma base lá no Catar, que eles estão negociando. A base no Catar, entendi. Isso. Aí eu esqueci como é que chama a base, mas uma hora. Eu também não vou lembrar. No Catar, ainda por cima, não é a base de Doha, tem um outro nome. Mas, enfim, antes de passar a palavra para a Vanessa, eu tenho aqui um superchat que nós recebemos do Paulo de Carvalho.
Ele diz aqui, no fim das contas, Trump está querendo faturar um dinheirinho em Gaza ou qualquer outro lugar para ver se reduz o déficit dos Estados Unidos. Ele só pensa no din-din, diz aqui o Paulo de Carvalho. E também aproveito para dizer que o QR Code que a gente falou da promoção para você concorrer aí ao kit exclusivo que a Opera Mundi vai sortear no dia 20, já está na tela, eu que não percebi, depois o Igor me mostrou, contou para mim aqui no nosso chat interno, já está ali em cima na nossa tela, pertinho ali onde está a Ana Prestes, olha lá, do ladinho da Ana Prestes você tem o QR Code, você aperta, aponta o seu celular, não para a Ana, para o QR Code, e você está concorrendo aí ao kit exclusivo que vai ser sorteado no dia 20 de maio, na próxima terça-feira. Agora sim, passando a palavra para Vanessa Martina Silva. Bom, primeiro que esse ponto aí é muito maravilhoso, né? Ele não negocia com terroristas, os Estados Unidos negociam com os terroristas. Alguém uma vez, acho que na semana passada, quando a gente falou algo disso, de os Estados Unidos dizem que não negocia com terroristas, alguém falou no chat algo muito pertinente. Isso só vale para filmes de Hollywood. Na prática, eles negociam sim, é bem isso. Então, vamos lá. Eu acho que uma vantagem do Trump, se é que vocês me permitem achar uma, é que ele derrubou por todas, assim, não tem mais quem possa vir falar de que os Estados Unidos estão defendendo liberdade, direitos humanos, democracia e qualquer outra dessas palavrinhas mágicas. Não estão, e isso assim, está claríssimo, né? Eles não estão mais, quer dizer, que estiveram, mas não estão mais se preocupando sequer com isso. Vamos lá. O líder, esse encontro maravilhoso, né, aí, é com um degolador de cabeças, simplesmente, né? Então, o Assad era um sanguinário, o Assad era um déspota. Bom, o cara tomou o poder pelas armas, não tem eleição, não tem nada, está ali interinamente, não sabemos até quando, pode ser indefinidamente, e parece que ninguém se lembra, né? Acontece algo no mês e no mês seguinte já se apagou, ninguém mais lembra do massacre de alauítas que foi realizado, né, por essa coalizão que está governando a Síria. Os alauítas que são minoria na Síria e que estavam protegidos pelo governo do Assad. E o governo do Assad, por mais problemas e complexidades que tivessem e críticas que possam ser feitas, enfim, sejam feitas, mas ele tinha uma visão mais secular. Então, apesar dele ser um alauíta, mas o governo não insistia nessa divisão étnica e não provocava, não estimulava, né, o conflito com a maioria que é sunita. Enfim, e agora é o contrário, os alauítas estão sendo perseguidos assim como os cristãos, e isso tranquilo para o Trump matar cristãos também, se reunir, dar abraço e trocar beijos. E aí o Trump vai e fala que é um grande parceiro contra o terror. Este mesmo cidadão é um grande parceiro contra o terror. Bom, enfim, o que o Trump quer? É o mesmo plano de Gaza, reconstrução. Então, a retirada dessas sanções é para quê? Eles deportem combatentes e remanescentes do Estado Islâmico. Enfim, outra questão que a gente poderia se debruçar sobre ela, a questão do Estado Islâmico agora com esse novo governo sírio. E que as empresas de engenharia dos Estados Unidos atuem na reconstrução. Estão vendo? De novo, o plano Marshall. Então, o mesmo plano lá de Síria, de botar a empresa dos Estados Unidos para reconstruir, é o que está sendo levado para a Síria. Quer dizer, de Gaza para a Síria, né? E a não interferência dos Estados Unidos... Não, a não interferência da Síria no acordo que os Estados Unidos está tentando travar com o Irã sobre a questão do acordo nuclear. Enfim, então a gente tem interesse, petróleo, reconstrução, interesses ligados, como a Ana já colocou perfeitamente, com a empresa, com essa questão da indústria dos Estados Unidos, e Estados Unidos vem do seu lucro, vem dos seus interesses, Trump defendendo seus próprios interesses, e não qualquer palavrinha mágica que o Ocidente usou aí para legitimar intervenções, derrubada de governos e etc. Obrigado, Vanessa. Ana Prestes, como você vê aí esse encontro do Trump com o líder sírio, o ex-terrorista Ahmed al-Sharaa? Agora a gente tem essa nova classificação, ex-terrorista. Ex-terrorista. Eu acho que as meninas já falaram extensamente aí, a Vanessa e a Ana, tem um pouco a acrescentar.
a grande hipocrisia dos Estados Unidos, né? A demonstração de uma enorme hipocrisia, porque o problema não era democratizar a Síria por derrubar o Bashar al-Assad, né, e a dinastia Assad, seja lá o que for, que eles tanto propagavam, né? Então, que eles estavam apoiando grupos da sociedade civil síria, né? Isso eu estou falando lá de 2011, né? Lá de trás, quando começou o processo de desestabilização da Síria, que levou, consequentemente, à guerra, né? Então, é uma grande falácia, né? Tudo isso que eles dizem, e esse encontro é a maior prova disso, né? A Síria é um país extremamente importante na geopolítica e na geografia daquela região, inclusive. Ela é um ponto de passagem importante, é um país com enormes recursos, é um grande país, um país que foi destruído sistematicamente por essas forças, inclusive, de desestabilização, conseguiu alcançar algum nível de estabilidade depois que a Rússia interveio, né, e conseguiu barrar, inclusive, esses ataques, mas isso acabou não se sustentando, e um golpe construído aí em conjunto, né, com os Estados Unidos, Israel, a própria Turquia, acabaram por fazer com que essa figura aí que o Trump se reuniu chegasse ao poder da forma mais estranha, e é tão estranho que todo mundo aceita que ele, assim, ele é recebido em todos os cantos, em todos os lugares, como se fosse natural, assim, a chegada dele ao poder também, como se fosse um passe de mágica, né, a ascensão dele ao poder. Então, isso demonstra que os Estados Unidos, principalmente governada aí por essa figura que é o Trump, só querem fazer negócios mesmo, estão ali para fazer negócios. E o resto dessas visitas que ele fez também, no Catar, no Emirados Árabes, Emirados Árabes acho que está sendo hoje, né? E também agora, e recentemente, 2 dias atrás, na Arábia Saudita. Eu acho que são interesses da indústria armamentista norte-americana, como a Ana Penido falou, e interesses comerciais, e essa amarração da influência dele no Oriente Médio por uma via estritamente comercial, uma via estritamente